Olá, bom dia a todos. Bom, Ecoa, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Conforme a apresentação, fui formada em economia aqui na PUC, né? Um prazer estar de volta 10 anos depois. Bom, eu sou economista sênior do Bocom BBM. Para quem não conhece, o Banco Bocom BBM, ele é resultado da integração, né, de um banco brasileiro, o Banco BBM, que é a instituição financeira privada mais antiga do Brasil, com o Bank of Communications, que é um banco chinês, que é um dos 10 maiores bancos do mundo. Então, esse debate de integração e cooperação Brasil-China é muito vivo, né, no banco, diariamente, e faz parte da missão do banco promover essa integração econômica e financeira entre os países. Bom, então é mais ou menos isso que eu quero tratar na minha apresentação, como tem sido esse processo de integração econômica e financeira entre os dois países e quais as perspectivas que a gente vê daqui para frente, né? Então, começando sobre a integração comercial, né? A China é o principal parceiro comercial do Brasil e essa parceria comercial tem evoluído muito, principalmente ao longo dos últimos 20 anos. A China, ela se estabeleceu como principal comprador dos nossos produtos brasileiros, então a gente consegue ver no gráfico aqui à esquerda, a evolução da participação da China, que são as barras vermelhas, nas exportações brasileiras, mas também nas importações. Então, hoje a China é o principal parceiro comercial na compra de produtos brasileiros. E o último gráfico mostra que a balança do Brasil é superavitária com a China, ou seja, em termos de valor, nós exportamos mais do que compramos. E, ao longo dos últimos anos, houve um crescimento aí quase que exponencial do superávit Brasil e China. E o que explica isso? A gente tem tanto o fator de preço, né, a evolução dos preços de commodities no cenário internacional, quanto o fator quantidade. Então, o aumento da produtividade brasileira, principalmente no agronegócio e na indústria extrativa. E por que isso é importante? Porque hoje as exportações de bens do Brasil para a China são bastante concentradas em algumas commodities, então 5 delas respondem por 90% das exportações do Brasil para a China, a gente consegue ver nesse gráfico. Então a importância aí da soja, do minério, do petróleo, celulose, carne. E em 2024 a gente chegou a exportar 94 bilhões de dólares para a China, ficando atrás apenas de 2023, que foi um ano de safra recorde aqui no Brasil, né? E eu acho que é importante destacar que esse processo de integração comercial, ele já vem de muitos anos, mas ele se intensificou de 2018 para cá. E é isso que eu tento mostrar nessa tabela. É o quanto que a participação do Brasil nas importações chinesas, nas principais commodities, aumentou do pré-2018 para cá, que foi justamente a primeira guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, o Brasil aproveitou parte desse mercado que foi deixado pelos Estados Unidos, aumentando essa integração comercial com a China. E hoje nós vivemos um novo período de guerra comercial, né? E a figura é essa aqui desse gráfico de barras. O Brasil é mostrado, a participação do Brasil nas compras chinesas é mostrado em azul, nesse gráfico aqui, em vermelho os Estados Unidos e em cinza os demais países. Então a gente vê que hoje o Brasil já domina a oferta das principais commodities para a China, mas os Estados Unidos ainda têm uma participação. Então, assim, há um caminho ainda para evoluir nessa integração e o novo cenário geopolítico é uma oportunidade para o Brasil ocupar esse espaço, mas esse processo não é novo, esse processo já acontece há muitos anos e especialmente nas últimas 2 décadas. Agora, o que não se fala tanto é que a China também é o principal parceiro comercial do Brasil no sentido das importações. Então, principalmente no pós-pandemia, a gente viu um aumento muito grande das importações de bens chineses. Esse gráfico, primeiro, a gente consegue ver essa evolução da linha azul. Olha o salto que essa linha azul dá de 2019 para cá. Né, é o volume importado de bens chineses. Esse volume saltou 98% de 2019 para cá. Né? E a gente poderia pensar assim, bom,
as importações do Brasil aumentar, é natural esperar esse aumento de importações, porque o Brasil cresceu muito, o PIB do Brasil cresceu muito no pós-pandemia. Mas a gente vê que esse processo foi dominado pela China, que é o gráfico do meio, a linha vermelha. A gente vê que o aumento das importações do Brasil são de produtos chineses, essencialmente. Porque quando a gente tira a China, exclui a China desse índice, que é a linha azul do gráfico do meio, a gente vê que não houve uma evolução muito grande no pós-pandemia. Então, a China tem dominado esse processo. E outro ponto muito importante, que a gente vê no último gráfico ali, a linha vermelha, é que cada vez mais o Brasil importa produtos de alta tecnologia da China, né? Então, são painéis solares, são carros elétricos, são produtos de telecomunicação. Então, a evolução da tecnologia desses produtos também é um destaque. E eu acho que tem ainda um caminho muito importante a ser percorrido nessa integração comercial, e o cenário geopolítico atual é uma oportunidade. A gente vê nesse primeiro gráfico, de 2018 para cá, a linha vermelha mostra a queda da participação dos Estados Unidos, né, nas exportações da China, então na compra dos Estados Unidos de bens chineses. Então, desde a primeira guerra comercial, os Estados Unidos reduziram muito sua participação. E isso vem sendo ocupado, em parte, pelo Brasil, né? E agora a gente tem uma oportunidade de intensificar ainda mais esse processo. Por quê? Porque a pauta de importações do Brasil e dos Estados Unidos de produtos chineses é muito similar, como a gente vê aqui no gráfico do meio. Então, o Brasil tem potencial para ocupar esse espaço deixado pelos Estados Unidos. E qual é a principal consequência, assim, de imediato esperada disso? A queda da inflação no Brasil, porque esses produtos chineses, eles vêm com um preço mais baixo do que dos demais países, que é o que mostra o gráfico ali da ponta. Quando a gente compara com pré-pandemia, os preços de importação de produtos chineses caíram 11%, enquanto dos outros países aumentaram 24%. Então, quando a gente começa a importar mais desses produtos, é um impacto baixista na inflação do Brasil. Outro aspecto, né, nessa integração econômica é a questão dos investimentos, né? A gente vê nesse gráfico aqui da esquerda os investimentos estrangeiros diretos na China. As barras azuis mostram o investimento do resto do mundo na China, que está em queda, né, desde 21, 22, em linha com a desaceleração do mercado imobiliário chinês. Houve um processo de de-risking global que estava excessivamente alocado em China, né? Então, tem havido essa desaceleração dos investimentos internacionais na China, mas a recíproca não é verdadeira. As barras vermelhas mostram a evolução dos investimentos chineses no resto do mundo. Então, a gente vê que a China ainda investe muito no resto do mundo. E onde está esse investimento chinês, né? Quando a gente olha o estoque dos últimos 20 anos, a gente consegue ver ali no gráfico que o Brasil se destaca. São aí 73 bilhões, né, de dólares de investimento chinês nos últimos 20 anos no Brasil, que só fica atrás de Estados Unidos, Austrália e Inglaterra. Então, o Brasil sendo um importante atrator desse investimento chinês. E acho que o fator mais importante também da integração financeira da China com o resto do mundo é o processo de internacionalização do renminbi, a moeda chinesa. A gente sabe que hoje o renminbi ele tem pouca utilização no movimento internacional. Esse gráfico aqui mostra um índice de uso dessas moedas internacionais. Então, o dólar tem 66% de uso, enquanto o renminbi tem apenas 2,5%, ficando atrás do euro, da libra. Mas é um processo de integração que deve acontecer. Por quê? Quando a gente olha o PIB em termos de paridade de poder de compra, a China responde quase 20% do PIB global, né? A maior economia do mundo por essa métrica. E também a China lidera o comércio global de bens. Então é natural, uma vez que você lidera o comércio global de bens, que você queira que as transações ocorram na sua moeda, né?
E outro fator é o fator econômico atual, o ciclo econômico, que impulsiona essa internacionalização do renminbi. Porque o ciclo econômico na China hoje é muito diferente dos outros países, né? A China vive um processo de deflação, né? Então o PBOC tem reduzido as taxas de juros para estimular a demanda doméstica, enquanto na maior parte dos países do mundo a gente tem taxas de juros altas para controlar o processo inflacionário. Então, aqui a gente vê o diferencial de juros entre China e Estados Unidos. Esse diferencial de juros é um grande motor da internacionalização do renminbi, porque esse diferencial gera oportunidades de investimento e também de obtenção de funding mais barato na China. Né? O próprio Banco Central brasileiro já aloca ali uns 5% das reservas em renminbi. Então, mostrando também, é a segunda moeda com maior participação nas reservas internacionais brasileiras. E acho que, por fim, a mensagem que eu queria deixar é que a China, as autoridades chinesas têm feito esse movimento para a integração financeira da economia, com o processo de abertura ali do mercado de capitais e esse processo, esse movimento para internacionalizar o renminbi. Acho que a principal novidade ali foi em 2015, a criação do CIPS, né, que é um sistema de pagamentos internacional, interbancário, cujo objetivo é dar suporte, né, à internacionalização, ao uso internacional da moeda chinesa. E eu acho que vale destacar que o Bocom BBM foi o primeiro banco, né, da América Latina a ser membro pleno do CIPS, e eu acho que esse é um movimento muito importante justamente para ampliar os negócios entre empresas e bancos, Brasil e China, reduzindo os custos de transação e tornando essa economia nos negócios, intensificando esse processo de integração. Então, acho que de modo geral é isso. Queria, como mensagem final, destacar que esse processo de integração econômica e financeira ele já vem de muitos anos, mas que o cenário geopolítico atual é uma oportunidade para que haja uma intensificação desse processo de cooperação entre os dois países. Muito obrigada.